Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que estabelece um aumento excepcional e temporário dos períodos normais de trabalho de 30 minutos por dia ou de 2 horas e 30 minutos por semana. No que se refere ao trabalho a tempo parcial, o aumento deve ser proporcional ao período normal de trabalho semanal. No diploma agora aprovado, está prevista a exclusão da aplicação desta medida a determinados grupos de trabalhadores, nomeadamente menores, grávidas, puérperas ou lactantes, os trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida ou com deficiência ou doença crónica, bem como os trabalhadores estudantes. É estabelecida uma cláusula anti-abuso que limita esta faculdade às empresas onde não ocorra diminuição líquida do emprego, ou seja, onde não haja redução dos postos de trabalho. Estão ainda excluídos os trabalhadores das empresas públicas, de capitais exclusivamente públicas, enfim, todos aqueles do setor empresarial das áreas públicas, que, como sabem, foram objeto, de acordo com a Lei do Orçamento do Estado para 2012, já de uma medida de redução, de suspensão dos pagamentos dos subsídios de férias e de Natal. Portanto, não haverá nunca em nenhum caso sobreposição desta medida, da medida de aumento do horário de trabalho, com a suspensão dos subsídios. Por último, referir que esta medida é aplicável também, em paralelo com o que acontece com a suspensão dos subsídios de férias e de Natal, é aplicável durante a vigência do memorando de entendimento sobre as condicionalidades e a política económica, ou, se quiserem, durante o período de aplicação do plano de assistência económica e financeira a Portugal. O Governo aprovou também uma proposta de lei que estabelece o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais em plena concorrência no território nacional. É um diploma que, transpondo uma diretiva comunitária, visa a liberalização total do setor postal, embora os CTTs, os Correios de Portugal, a empresa prestadora de serviço postal universal atualmente em Portugal, manterá essa sua situação até 31 de dezembro de 2020. Como sabem, o atual contrato de concessão com os CTTs estava estabelecido, era previsto vigorar até 2030, será antecipado até o final de 2020, para o final de 2020, por força da aplicação desta diretiva comunitária. O Conselho de Ministros aprovou ainda o caderno de encargos para a segunda fase do processo de privatização do capital social da REN, uma decisão que decorre do diploma aprovado no mês passado, já publicado em Diário da República, e que determina as modalidades de execução desta venda direta. A venda direta hoje aprovada é a venda direta de referência, que incidirá sobre o máximo de 40% das ações da empresa, de vendas propostas vinculativas a apresentar, serem relativamente a um mínimo de 5% ou o máximo de 25% do capital social da empresa. No atual contexto, entende o Governo que a realização imediata de uma venda direta de referência de ações da REN constitui a forma mais adequada para a prossecução dos objetivos associados a esta operação de reprivatização, mantendo, no entanto, o Estado a sua capacidade para, relativamente a ações ou que não sejam vendidas nesta fase ou ações que ainda estão detidas pelo Estado, venham a ser subsequentemente alienadas em momento e em condições a definir, com recurso às outras modalidades de alienação que estão permitidas no decreto-lei que referi e que foi publicado há cerca de um mês. Também à semelhança do que já ocorreu relativamente à reprivatização, à operação de reprivatização de ações da EDP, o Conselho de Ministros decidiu que, para salvaguardar toda a transparência neste processo de reprivatização, será colocada à disposição da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, bem como do Tribunal de Contas, todas as peças procedimentais relativamente a esta operação de reprivatização. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma resolução que estabelece o regime de indisponibilidade das ações objeto de venda direta de referência no âmbito da 8ª fase do processo de reprivatização da EDP, que já aqui tinha sido anunciada há 15 dias. O regime de indisponibilidade hoje aprovado vigorará por um prazo de 4 anos. Indisponibilidade das ações que forem adquiridas ao abrigo desta operação de reprivatização. O Conselho de Ministros aprovou também o Programa Estratégico para o Empreendedorismo e Inovação, designado Mais E, Mais I.
É um programa criado com o objetivo de promover uma sociedade mais empreendedora, alargar a base das empresas inovadoras com uma forte componente exportadora e promover a inserção de Portugal nas redes internacionais do conhecimento, da inovação e do empreendedorismo. Este programa estratégico Mais é Mais I visa, portanto, estimular a inovação ao nível do produto, dos processos e das tecnologias utilizadas, por forma a melhorar a competitividade das empresas portuguesas. Tanto este programa como as duas medidas que anunciarei a seguir serão objeto de uma apresentação mais detalhada a cargo do Sr. Ministro da Economia e do Emprego, que foi também mandatado pelo Conselho de Ministros pela decisão de hoje de ser o responsável pela implementação deste programa Mais é Mais I. No âmbito, portanto, das medidas colaterais a este programa, o Conselho de Ministros aprovou a missão e as competências do Conselho Nacional para o Empreendedorismo e Inovação, que funcionará como órgão consultivo do Governo e presidido pelo Primeiro-Ministro. Também, por último, no âmbito deste conjunto de medidas da área da economia, o Conselho de Ministros aprovou o programa Portugal Sou Eu, que visa a adoção de políticas que estimulem a produção, a distribuição, a comercialização e o consumo de produtos e serviços que adicionem valor acrescentado à economia nacional e que promovam o equilíbrio da nossa balança de pagamentos. É um programa que pretende também contribuir para a criação de emprego em Portugal e para a dinamização, a modernização e o desenvolvimento dos nossos mercados nacionais. Como referi, repito, estas três últimas medidas que acabei de enunciar serão objeto de uma apresentação detalhada por parte do Sr. Ministro da Economia e Emprego nos próximos dias. O Conselho de Ministros aprovou também um conjunto de leis orgânicas na sequência da fase que já aqui vos expliquei, em que agora estamos a trabalhar de aplicação do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central. Hoje foram aprovadas as leis orgânicas da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, bem como um conjunto de orgânicas na área do Ministério da Saúde, a saber, a Administração Central dos Sistemas de Saúde, o Infarmed, o INEM, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, a Direção-Geral de Saúde. Todas estas orgânicas foram hoje aprovadas no Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou também duas propostas de resolução para a adesão às convenções relativas ao Estatuto dos Apátridas e à redução dos casos de apatridia, convenções que foram celebradas no âmbito das Nações Unidas e que comemoram exatamente no dia de hoje, respectivamente, 60 e 50 anos da sua assinatura. Com esta aprovação hoje em Conselho de Ministros, o Governo português pretende exatamente associar-se a essa celebração destas convenções internacionais. Os diplomas serão agora, naturalmente, enviados para a Assembleia da República para o seu processo de ratificação. Por último, referir que o Conselho de Ministros aprovou ainda duas resoluções que têm que ver com a aquisição de serviços e fornecimento de refeições, quer para os serviços sociais da administração pública, quer para as messes da Polícia de Segurança Pública, da PSP. Em ambos os casos, tratam-se de concursos internacionais e cuja validade se pretende que decorra quer para o ano 2012, quer também para o ano 2013 e 2014. Fico à disposição dos senhores jornalistas para quaisquer questões que me queiram colocar. Graça Picão, da TVI, eu gostaria de questioná-lo, com a aprovação deste aumento excepcional do horário de trabalho, sendo 30 minutos por dia ou até 2 horas semanais, fica afastada uma hipótese que foi colocada por alguns empresários de criar uma bolsa de horas que permitisse às empresas dispor destas horas quando mais lhes conviesse. O diploma hoje aprovado prevê uma modalidade que resulta exatamente do diálogo que houve em concertação social em torno desta medida. Como sabe, esta medida já tem vindo a ser discutida desde o mês de outubro com os parceiros sociais, penso até que desde o mês de setembro, com os parceiros sociais, e exatamente na esteira dessa discussão, a medida hoje aprovada prevê, como eu referi, que haja um aumento de meia hora diária ou 2 horas e meia semanais. E prevê ainda que, por acordo entre o empregador e o trabalhador,
possa, num período de 4 semanas, até um período máximo de 4 semanas, serem juntas estes períodos de aumento de hora de trabalho para serem utilizadas num dia que não seja um dia de obrigatório descanso semanal, ou seja, dizendo de outra maneira, que não seja um domingo. Portanto, pode ser utilizado, por exemplo, num sábado. Mas dependerá, nesse caso, de acordo, não poderá ser imposto, dependerá de acordo entre a entidade patronal, entre o empregador e os trabalhadores. Dessas 4 não pode semanas. ser, o cômputo global deve ser feito, não pode ser mais do que essas 4 semanas, até porque se fizer as contas rapidamente, verificará que é dentro deste período de 4 semanas que se atinge um dia inteiro, ou digamos, um período normal de trabalho, variando entre 7 horas, 7 horas e meia de trabalho, vai dar mais ou menos por aí. É essa a razão. Sem acordo não poderá haver essa acumulação. Não poderá haver 2 horas e meia por semana. Sem acordo, haverá esse aumento de meia hora que corresponde a 2 horas e meia por semana, porque, como sabe, o período normal de trabalho semanal, os horários normais de trabalho são de 5 dias úteis por semana, e por isso é que dá o cômputo geral 2 horas e meia. Se somar ao final de 4 semanas, consegue ter uma jornada completa de trabalho que, eventualmente, por acordo, poderá ser gozada num único dia. O diploma esclarecerá o projeto, porque agora irá para a Assembleia da República, como sabe, e para a discussão pública, nos termos legais aplicáveis, o diploma depois detalhará em pormenor como é que estes mecanismos se procedem. Mas a resposta é esta. Boa tarde, João Lima, da agência Bloomberg. Queria só perguntar em relação à privatização da REN, se foi definida também uma shortlist a nível dos candidatos que tinham demonstrado interesse, já foi feita uma seleção? Não, a decisão de hoje foi a aprovação do caderno de encargos. Como sabe, a fase de seleção é uma fase depois posterior e que será objeto de uma decisão também do Conselho de Ministros, como foi o caso relativamente já à EDP. A EDP que já está numa fase mais avançada. Hoje, em relação à REN, aprovou-se o caderno de encargos, que de resto, aproveito para dizer, está muito em linha com aquilo que era o caderno de encargos para a EDP, apenas com as alterações decorrentes das diferenças da modalidade de operação de reprivatização que já decorrem, de resto, dos diplomas, do diploma que autoriza esta operação de reprivatização, que já está publicado. Cristina Oliveira da Silva, do Diário Económico. Eu gostaria de saber, ainda em relação à meia hora, à questão do aumento da meia hora, e também em relação à possibilidade de acumular o tempo de trabalho durante essas 4 semanas que referiu. Uma das possibilidades que estava também na discussão em concertação social é que, além do acordo, essas 4 semanas de trabalho adicional pudessem acumular no caso de trabalho por turnos. Portanto, eu gostaria de saber exatamente quais são as situações em que há a possibilidade de acumular o tempo de trabalho durante as 4 semanas, além do acordo entre o trabalhador e a empresa. Gostaria também ainda de saber quando é que o Governo espera que esta medida entre em vigor, uma vez que, como referiu-se, ainda tem de ir à Assembleia da República, há uma série de prazos legais que têm de ser cumpridos. Quando é que esta medida entra em vigor? E, por fim, gostaria de perguntar porque é que o Governo decidiu avançar com esta medida que ainda não estava decidida em concertação social e que tinha a objeção de alguns parceiros sociais. Obrigada. Obrigado pelas suas questões. Eu começava pelo fim. É verdade que não há acordo com os parceiros sociais, mas a concertação social é isso mesmo. É o diálogo social, é a busca do entendimento. Como eu referi, o Governo já, não posso precisar exatamente a data, mas presumo, desde o final do mês de setembro, que tem vindo a discutir em sede de concertação social esta medida com os parceiros sociais. Foram em várias reuniões apresentadas e debatidas as linhas gerais desta intenção do Governo, que de resto eu aproveito para dizer, tem que ver com, trata-se, como o Governo anunciou na altura da apresentação do Orçamento de Estado, de uma medida alternativa àquilo que decorria dos memorandos de entendimento com a Troika e que tinha que ver com a desvalorização fiscal em sede da TSU. Que o Governo optou, depois da análise que foi feita relativamente ao impacto dessa medida, optou por não a aplicar, apresentando como alternativa esta medida de aumento excepcional e temporário durante o período de vigência do PAF, do período do programa
de Assistência Económica e Financeira a Portugal, uma medida transitória de aumento do horário de trabalho. Essa medida foi discutida, veio sendo discutida na concertação social. Os vários parceiros foram convidados a apresentar sugestões relativamente a esta medida, para além, obviamente, de manifestarem as suas posições, e o Governo entende que há um período para fazer esse trabalho na concertação social, que é muito importante, e há um período para decidir. Esta decisão, de resto, como já referi numa pergunta anterior que me foi colocada por uma sua colega, incorpora, de certa maneira, contributos que resultaram exatamente dessa discussão em sede de concertação social. Quanto à data de entrada em vigor, o Governo desejaria que fosse tão rápido quanto possível, porque se trata de uma medida, como sabem, que visa melhorar a produtividade e, através disso, a competitividade da economia nacional, mas obviamente que isso dependerá agora da tramitação legal necessária. Como sabe, esta matéria é matéria de reserva da Assembleia da República. O diploma será enviado para a Assembleia da República e, em sede da Assembleia da República, independentemente de todo o processo de concertação social que foi levado a cabo nas últimas semanas pelo Governo, haverá ainda, por parte da Assembleia da República, que cumprir a colocação em discussão pública, a publicação do articulado do diploma da proposta de lei para discussão pública e depois o processo interno da própria Assembleia da República de aprovação e votação do texto final. Para não falar depois também ainda da promulgação por parte do Sr. Presidente da República. Portanto, isto apenas para lhe dizer que não lhe consigo dar uma data exata, sendo certo que, obviamente, aquilo que nós desejaremos é que o diploma seja rapidamente aprovado e aquilo que vai na nossa proposta é que ele entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte à da sua publicação em Diário da República. Peço desculpa, eu não posso dizer se é em março, se é em fevereiro. Eu presumo que no dia 1 de janeiro não será com certeza, até porque os prazos legais de discussão pública têm no mínimo 20 dias. E, portanto, é esse o quadro legal com que a Assembleia da República irá trabalhar e a Assembleia da República fará o seu trabalho de acordo com as suas regras de funcionamento interno. Portanto, não posso, seria um bocadinho ousado da minha parte estar a avançar qualquer data, uma vez que não depende do Governo. A partir de agora, não dependerá do Governo. Em relação a Cátia Simões, do Diário Económico, em relação à operação de reprivatização da REN, queria saber qual será o encaixe previsto com esta venda e se começarão as rondas, portanto, com potenciais interessados ainda este ano e quando é que esperam ter o processo concluído. Eu, em relação à previsão do encaixe, não lhe sei responder a essa questão. Posso lhe dizer apenas que o montante que foi aprovado, porque isso dependerá das propostas apresentadas, as propostas vinculativas apresentadas a apresentar pelos proponentes. Posso lhe dizer apenas que o que foi hoje aprovado é que a alienação é de um máximo de 213 milhões e 600 mil ações e um mínimo de 26 milhões e 700 mil ações. Relativamente aos timings da operação, a intenção do Governo é que este caderno de encargos produz efeitos a partir do dia de hoje. De resto, o Governo conta que ele possa ser publicado em suplemento do Diário da República ainda com data de hoje e que o processo possa, até ao final do ano, pelo menos nesta primeira fase, decorrer rapidamente. E, portanto, esperamos que esta fase inicial seja percorrida até ao final deste ano ainda, para que a concretização da operação seja no mais breve prazo possível. Em relação à meia hora, uma vez que isto é uma faculdade que será dada às empresas e, portanto, não será obrigatória, não é? Pelo que deduzo, queria saber exatamente o que é que as empresas têm de fazer para poderem, enfim, dispor de mais meia hora extra trabalho diário e também como é que se controlará esta faculdade que vem aqui no comunicado do Conselho de Ministros, que diz que esta medida extraordinária só se aplicará a empresas onde não haja redução líquida de emprego. Como é que se controlará essa imposição? Em relação à primeira questão, começo pela segunda questão, peço desculpa. Em relação à questão da criação líquida de emprego, que é mais fácil de explicar,
É uma medida, como se sabe, que já vem sendo aplicada em outros mecanismos legais, nomeadamente para efeitos de determinado tipo de apoios ou de benefícios. Existe também na legislação relativo a subsídios de desemprego e àqueles apoios que é dado às empresas que contratam trabalhadores em situação que estão a receber subsídios de desemprego. E, portanto, é um mecanismo que está, eu diria que, suficientemente trabalhado pela administração e que não implica grandes dificuldades técnicas. De qualquer maneira, para que as pessoas percebam, o que está aqui em causa é uma cláusula anti-abuso, ou seja, não permitir que, por força do aumento desta meia hora do horário de trabalho, possa haver determinadas empresas que, beneficiando desta meia hora a mais para determinado tipo de trabalhadores, possam reduzir o número de postos de trabalho, possam mandar embora alguns trabalhadores, uma vez que têm outros trabalhadores a trabalhar durante mais tempo. E, portanto, obviamente que isso seria uma utilização perfeitamente abusiva e perversa desta medida, não é minimamente isso que se pretende, isso seria uma medida contra a proteção do emprego e, portanto, há uma cláusula muito clara anti este abuso e que, obviamente, não estou a pensar, chama a atenção para isso, de redução de postos de trabalho que resultem, por exemplo, de aposentação ou de morte dos trabalhadores e, portanto, não são esses os casos. Agora, todas as outras circunstâncias, seja um despedimento coletivo, seja extinção de postos de trabalho, seja mútuos acordos que muitas vezes, de redução de postos de trabalho, que muitas vezes, como sabemos, são feitos enfim, no interesse da empresa, por acerto com o trabalhador, não haverá a possibilidade de utilização desta faculdade. Quanto à primeira questão, que é a questão de como é que a faculdade se opera, é uma faculdade no sentido em que as empresas podem deitar mão deste aumento do período normal de trabalho, mas também podem decidir não o fazer. E, nesse sentido, não depende estritamente dos trabalhadores, depende das empresas entenderem que têm necessidade e utilidade em utilizar este mecanismo ou não. Nesse sentido, continua a ser uma faculdade porque as empresas também podem utilizar não totalmente a meia hora, podem utilizar uma medida parcial depois de negociar com os trabalhadores, ou podem, inclusive, através da alteração que seja feita para a frente de convenções coletivas de trabalho, podem arredar a utilização deste mecanismo. E, portanto, é facultativa exatamente neste sentido. Não é ao Estado, entende o Governo, que não é ao Estado que cabe decidir se todas e cada uma das empresas necessitam desta medida para melhorar a sua produtividade e a sua competitividade nos mercados. É uma análise que terá de ser feita empresa a empresa e, naturalmente, esperamos que assim seja, por concerto entre os empregadores e os trabalhadores da empresa. Pouco à margem do que foi discutido no Conselho de Ministros. Foi hoje conhecido que a barragem do Tua põe em causa o património mundial no Douro. O Governo tomou conhecimento da recomendação da Unesco, tanto quanto se sabe, em agosto. O que é que está a ser feito para contornar esta situação? Eu peço-lhe desculpa de não poder responder a essa questão, porque de facto ela não foi objeto de análise no Conselho de Ministros, nem esteve presente no Conselho de Ministros o Sr. Secretário de Estado da Cultura, que presumo seja quem estará mais por dentro dessa decisão. Não sei exatamente, mas suponho que sim. Em qualquer circunstância, a minha resposta é que não lhe consigo responder a essa pergunta, porque o assunto não foi tratado hoje no Conselho de Ministros. Queria colocar-lhe uma questão que de alguma forma ficou pendente do anterior briefing do Conselho de Ministros, que tem a ver com a tolerância de ponto para Natal e Ano Novo. Disse-nos na altura que ainda não havia uma decisão, mas que a seu tempo saberíamos todos qual era a posição do Governo a este propósito. Não está no comunicado, mas eu queria saber se foi ou não discutido hoje. Obrigado. É verdade aquilo que disse, a questão já tinha sido colocada anteriormente. Como sabe, a tolerância de ponto no período de Natal e do Ano Novo tem que ver com a necessidade de permitir e de criar condições para que todos os trabalhadores da administração pública possam, nestas datas particularmente importantes para as famílias, juntar-se às suas famílias. E daí a tradição de, na tarde do dia 24 ou na tarde do dia 31, poder haver tolerâncias de ponto em anos anteriores. Este ano, o Natal e o Ano Novo são em domingos, calham em domingos. E, portanto, as vésperas, tanto o dia 24 como o dia 31, são sábados, portanto, já são dias em que não há
trabalho na administração pública. E, portanto, por princípio. E, portanto, não acresce isso, obviamente, a situação particularmente difícil em que o país está, pelo que não faria sentido haver a extensão para além desta lógica e deste princípio, que este ano, por natureza, já está salvaguardado. E, portanto, não haverá nenhuma decisão do Governo este ano relativa à tolerância de ponto, quer no dia 24, quer no dia 31. Se não há... Peço desculpa, só queria mesmo clarificar então que este regime da meia-hora será impositivo sobre contratação, sobre instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e contratos de trabalho. Será impositivo, de resto, a proposta a apresentar à Assembleia conterá uma norma que estipula um prazo de 3 meses para as disposições relativas a esta matéria, eventualmente que contrariem esta matéria, devam ser revistas nas próprias convenções coletivas de trabalho. Caso seja necessário, porque pode haver convenções coletivas de trabalho onde não haja nenhuma disposição que contrarie esta medida agora adotada. E, portanto, elas são de facto impositivas, embora eu não deixe de realçar o seu caráter excepcional e temporário que se reflete exatamente por ela vigorar durante o período de vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal. Se não há mais questões, muito obrigado.